Programa Rio Preto em Ação. Na comunicação, Tiago Navegante. Notícias, informações, esporte, denúncias, políticas. Rio Preto em Ação. Na comunicação, Tiago Navegante. Nesta quinta-feira, a zona de convergência intertropical continua atuando sobre o norte e há alerta de temporais, principalmente entre o oeste do Pará, Amazonas, Rondônia e também o sul do Acre. Rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora devem acompanhar essas pancadas de chuva volumosas, além das descargas elétricas. O dia fica firme e ensolarado no sul do Tocantins e em relação às áreas em azul claro no mapa, o tempo fica firme pela manhã e as pancadas de chuva acontecem de moderada a forte intensidade entre a tarde e a noite. Em relação às temperaturas, o dia começa com 22 graus em Palmas, 23 em Belém e também em Macapá, e a temperatura máxima alcança a casa dos 30 graus em Porto Velho e 34 em Boa Vista. E a polícia divulgou hoje o resultado de um mês de operações de combate aos crimes contra as mulheres aqui no estado do Amazonas. Quase 40 pessoas foram presas por crimes relacionados à violência doméstica em aproximadamente um mês de operação. Mais de 1.200 vítimas foram atendidas e até resgatadas. Conseguimos com isso fazer várias prisões preventivas, prisões em flagrante, mandados de busca e apreensão, e dentro dos cumprimentos do mandado de prisão nós tivemos diversos que eram de fora, que eles estavam aqui no Amazonas, foragidos de outros estados, muitas vezes por terem cometido o feminicídio em outro estado e vindo fugir para cá. Ainda nesta terça-feira, 7 homens foram presos durante a realização da Operação Átria em zonas diferentes da capital. 6 deles pelos crimes de feminicídio e dívidas de pensão alimentícia. Em municípios do interior do estado também foram realizadas prisões, como em Manacapuru. Tivemos também prisões em flagrantes, tivemos tentativa de feminicídio, que foi um dos últimos crimes, durante esse período da operação, onde o companheiro desferiu um golpe de faca contra a sua companheira, que tinha 16 anos. Tivemos também prisão por estupro, em situação de colegas de trabalho. Então, tivemos muitas ações. A Operação Átria foi encerrada em todo o país, mas as ações continuam no estado. As vítimas podem denunciar a violência doméstica pelo telefone 181 ou 190. E funcionários da concessionária de energia foram levados para a delegacia após serem flagrados instalando medidores aéreos, mesmo depois de uma decisão judicial que voltou a proibir a instalação desses aparelhos. Moradores do bairro Parque 10 dizem que foram surpreendidos nesta quarta-feira quando funcionários da concessionária de energia, que disseram ter vindo apenas para a manutenção da rede, foram flagrados instalando os medidores aéreos. Houve princípio de tumulto. Quem está roubando aqui? Nesta terça-feira, o desembargador Lafayette Vieira Júnior determinou que a concessionária parasse a instalação até o julgamento final da ação que tramita no Supremo Tribunal Federal em Brasília. A empresa disse que lamenta a decisão e que iria recorrer. Diante da situação, policiais que estavam à disposição da Casa Militar e acompanhavam uma comissão de deputados que se dirigiu ao local onde a confusão aconteceu, fizeram uma intervenção. Que a Amazonas Energia, mesmo depois do conhecimento de uma decisão judicial, estavam nas ruas aqui do Parque 10, Xangri-Lá, Primavera, instalando os medidores. Comunicamos à empresa que, ao responsável engenheiro, que eles estavam flagrantemente descumprindo uma ordem judicial. Os servidores foram ouvidos, assinaram um termo circunstanciado de ocorrência e foram liberados, se comprometendo a prestar informações no futuro na delegacia.
A Amazonas Energia se pronunciou agora no fim da tarde, dizendo que não foi notificada oficialmente quanto a liminar que suspende as instalações dos medidores SMC. Mas que para evitar desentendimentos relacionados ao tema, a empresa vai suspender as instalações. E a gente fala inclusive de uma outra polêmica dos últimos dias aqui no estado, que é a cobrança do IPTU. Por isso, o Patrick Marques, do G1 Amazonas, já está com a gente aqui no estúdio, porque tem mais uma nova etapa desse caso. A Defensoria Pública já entrou nessa questão para a gente entender como é que foi esse pedido da Defensoria. Conta tudo que está na reportagem do G1. Patrick, boa noite. Boa noite, Luana. Boa noite a todos que nos acompanham. Esse, inclusive, é um dos nossos destaques de hoje que a gente traz no nosso portal G1 Amazonas. A Defensoria Pública do Amazonas pediu que a Justiça Estadual suspenda a cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, de 2023 aqui em Manaus. O órgão argumenta que houve um aumento espantoso no valor cobrado neste ano na comparação com os anos anteriores. Essa ação pede a edição desse decreto municipal que determina a arrecadação do imposto. Outro pedido é que o município dê explicações sobre o valor cobrado nesse imposto, considerando o mesmo padrão estabelecido para o ano de 2022. A Procuradoria-Geral do município informou para a nossa equipe que a Prefeitura de Manaus ainda não foi citada sobre esse pedido feito pela Defensoria. Inclusive, nós temos aqui a matéria que você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela, que você vai ser redirecionado para a nossa matéria e ver todos esses questionamentos aí que a Defensoria Pública fez e que nós vamos seguir acompanhando aí, inclusive, os novos desdobramentos aí sobre toda essa situação da cobrança do IPTU deste ano aqui em Manaus. Luana. Até porque está terminando aí o segundo prazo já passado para esse pagamento da parcela única ou da primeira parcela, né? Obrigada, Patrick, pelas informações. Boa noite, bom trabalho. A gente faz uma pausa agora para o intervalo que está chegando e na volta tem o alerta das autoridades sobre a importância de vacinação para evitar doenças como poliomielite e também a gripe. E temos imagens ao vivo do trânsito para mostrar para você que nos acompanha agora. Vamos juntos a Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro. Essa câmera para você se localizar tem aí do lado esquerdo a entrada do Sambódromo. Então está ali fechado o semáforo do cruzamento com a Constantino Neri e aí você observa que está tudo parado às 6h21. Famílias do bairro Educandos, um bairro já conhecido pelas dificuldades de moradia, estão cobrando providências após as últimas chuvas registradas aqui na capital. Com a quebra de algumas pontes no bairro Educandos por causa do temporal de sábado, o acesso às casas ficou muito difícil. Desde o último fim de semana, 3 moradias desabaram no beco Ana Nogueira. Uma delas foi a da Maria, que está morando de favor na casa de um amigo. Estou só com 2 mudas de roupa, porque eu não posso entrar na minha casa. E é isso que está acontecendo. A gente gostaria de uma ajuda, né? Do auxílio de alguém que chegasse e fizesse alguma coisa pela gente. Pelo menos 4 famílias deixaram o local. A estrutura das casas e as passarelas que sobraram estão comprometidas. Tá toda no risco essa casa. Essas casas estão todas no risco, entendeu? Se quebrar essa aqui vai virar para cima da casa da dona Irineia, a da dona Irineia vai virar para outra, entendeu? Assim vai adiante. Segundo o líder comunitário, muitos moradores ainda não foram cadastrados pela prefeitura. Ele diz que a comunidade já fez vários chamados para a Defesa Civil, mas que ainda não teve retorno sobre uma solução definitiva. Olha, desde sábado que nós clamamos por ele. Eles vieram aqui ontem, falaram com uma moradora e foram embora. Nada além disso. Olha, isso é uma preocupação de muitos anos. A situação ela só fica pior. Durante um ano, dona Iraci recebeu o auxílio aluguel da prefeitura. Mas quando o benefício acabou, ela disse que não teve outra alternativa e voltou para reconstruir a casa de madeira. Quando secou o rio que eu voltei para cá. Que eu comprei, né? Reforcei mais um pouco e voltei. E agora, vai desabar? Vai desabar, aluguei um quarto com meu Bolsa Família. A prefeitura já se pronunciou sobre o caso dela. Como a dona Iraci já esteve inserida no auxílio aluguel por um ano, mas segundo a prefeitura não teria saído do local, não há como voltar a ser inserida no programa. E agora, no fim da tarde, a Prefeitura trouxe outros esclarecimentos. Informou que uma equipe da Defesa Civil de Manaus esteve no beco Ana Nogueira, realizando um atendimento de ocorrência de desabamento de casa de madeira e que foi providenciado o cadastro social das famílias das senhoras Suzana da Costa Pavão e Maria Raimunda do Nascimento Ribeiro, para uma visita de avaliação ainda. Disse também que outras casas estavam desocupadas, prejudicando a identificação dos moradores. Com relação aos moradores da Rua e do Beco Primo Sabá,
parte das moradias tem como fundo a Rua 13 de Maio, onde existe uma encosta. A Defesa Civil, então, informou que deve incluir o local na rota para que uma equipe faça a avaliação. Vamos mudar de assunto agora e falar de pandemia de Covid-19? Há cerca de 2 semanas, a FVS mudou a forma de divulgar os dados. Então, os números agora são atualizados apenas uma vez por semana, justamente às quartas. Então, hoje a gente vai trazer para você o levantamento que foi divulgado recentemente pela FVS. Mas perceba que é um levantamento que leva em consideração os dias 19 até 25. Então, não é até o dia de hoje, tá? Então, o que nós temos de dados mais recentes divulgados pela FVS é de que não foram registradas mortes nesse período de 19 a 25 de março e houve um total de 1.047 casos confirmados nesse período. Um total de internações desses 7 dias aí levados em consideração é de 7 pessoas que tiveram complicações provocadas pela doença. Portanto, a gente vai ficar divulgando para você agora todas as quartas, que é o dia em que a FVS divulga para a imprensa também o apanhado de 7 dias de casos e dados de forma geral da Covid-19 aqui no estado. Tá bom? Agora, gente, o registro recente de um caso de paralisia infantil no Peru tem preocupado autoridades também aqui no estado do Amazonas. O secretário de Saúde do estado, que foi eleito hoje para representar a região norte no Conselho Nacional de Secretários de Saúde, está em Brasília, onde trata do assunto com o governo federal. O secretário Anuar Samad foi eleito por unanimidade um dos 5 vice-presidentes regionais do CONAS para o biênio 2023-24 e será o representante da região norte no Conselho. O secretário também trata de assuntos específicos relacionados ao Amazonas nesta passagem por Brasília. Ele está discutindo com o Ministério da Saúde, por exemplo, a intensificação da vacinação contra a poliomielite em algumas localidades, especialmente após o surgimento de um novo caso de paralisia infantil no Peru. Nós precisamos aumentar a nossa cobertura, que está aquém em todo o Brasil. Acho que as pessoas se acostumaram a não ter mais a doença, que não se preocupam mais em vacinar. Então nós vamos fazer uma intensificação junto com o Ministério da Saúde e junto com os municípios do interior, principalmente os fronteiriços, para ampliação da vacinação, principalmente contra a poliomielite. Ainda no assunto saúde, vamos ver como é que está a imunização contra a gripe no interior aqui do estado. A auxiliadora já pode receber o imunizante porque está grávida e faz parte dos grupos prioritários. Com essa grande quantidade, de gripes na cidade, muitas pessoas estão adoecendo e como eu estou gestante e eu tenho um filho com comorbidade, se torna mais difícil, quando a gente pega essa gripe forte. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 20 mil doses da vacina contra a gripe foram disponibilizadas para Parintins nesta etapa de vacinação. A meta é vacinar 90% desses grupos prioritários. Então, com isso, nesse primeiro momento, 20 mil doses, mas estão disponíveis para o município de Parintins 39 mil doses. Aqui em Manacapuru, a vacinação contra a influenza iniciou no dia 23 de março em 12 UBS da sede do município, 4 na zona rural, além de unidades móveis. O município já recebeu 17.400 vacinas para imunizar o público-alvo de pouco mais de 34 mil pessoas. Em Presidente Figueiredo, há 11.684 pessoas no grupo prioritário para vacinação contra a influenza. Neste primeiro momento, apenas 5.800 doses da vacina foram disponibilizadas. Apesar da meta, se vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários. É importante ressaltar que o nosso município, em todas as unidades de saúde, eles estão com os imunizantes na sede na rural. Devido ao adiantamento do início da campanha de vacinação, o município ainda não tem uma data para a realização do dia D de vacinação contra a influenza. E sobre todos esses assuntos que a gente já mostrou até aqui, nós queremos saber a sua opinião. Seja para falar sobre os números da saúde, seja para falar da violência registrada em Manaus, os impactos que ainda são sentidos com relação à chuva dos últimos dias. Então, manda para a gente sua mensagem para o 991367874, está aí o telefone na tela. O intervalo está chegando e na volta o assunto é o crescimento do turismo aqui no Amazonas, porque vários segmentos estão animados com o movimento de turistas por aqui. E nós temos imagens ao vivo do trânsito
trânsito na Max Teixeira para mostrar para você como é que está a situação neste momento na Zona Norte. São 6h30. De volta com a pergunta. Você de casa já ouviu falar em ESG? É uma sigla em inglês que traduz um conjunto de medidas que envolvem governança de uma empresa com os impactos sociais e também os impactos ambientais. Um requisito cada vez mais cobrado no mercado corporativo e que virou tema de um encontro que aconteceu aqui na Rede Amazônica. A sigla ESG pode parecer nova para o público em geral. No ambiente corporativo, vem se tornando cada vez mais importante. Hoje em dia a gente também tem a questão dos títulos verdes que estão muito em voga e a gente tem todo um sistema financeiro voltado para esses títulos sustentáveis. Então a empresa que está iniciando nessa jornada ESG, ela está prevendo a sua longevidade nos negócios. A iniciativa é seguida também pela Rede Amazônica, que reuniu grandes empresas que exercitam essas práticas da região norte. A Rede Amazônica é uma influenciadora com o tema justamente de desenvolver a Amazônia e isso vem para somar com a parte ambiental, social e de governança. Então, o nosso objetivo principal é fazer mais atividades internas e externas para somar com mais empresas, com mais projetos e desenvolver ainda mais a nossa região e esse tema. Eu acho que mais do que nunca o mercado financeiro, as bolsas de valores do mundo inteiro vão exigir isso das empresas. As empresas que precisam se movimentar, que precisam de investimentos, que precisam trazer recursos para dentro de casa, mais do que nunca elas precisam se adequar. E o setor de turismo aqui no Amazonas registrou um crescimento de 17,5% nos últimos meses. Os segmentos com mais movimentos foram os de hotelaria, restaurantes e agências de turismo. O setor do turismo está otimista com o crescimento de visitantes em Manaus registrado nos últimos meses. Para a Iris, que há um ano foi contratada neste restaurante em frente ao Teatro Amazonas, foi uma boa oportunidade. Ano passado foi um fluxo bom e agora com os turistas chegando também está sendo muito ótimo, porque a gente ganha comissão, né? E está sendo muito bom para a gente. O gestor do restaurante teve até que aumentar o quadro de funcionários por conta da movimentação. Durante a pandemia a gente reduziu um pouquinho e aí a gente foi recuperando e agora já está num momento muito bom. Estamos com vaga em aberto, estamos contratando e estamos com uma boa expectativa para esse ano. Em todo o ano passado, o Amazonas teve um aumento de 17% na geração de empregos no setor de turismo, se comparado com o ano de 2020. Os setores que mais sentiram esse reflexo foram de hospedagens, de agências de turismo e restaurantes. Tendência que refletiu tanto nos empregos diretos quanto indiretos. No hotel que o Rodrigo gerencia, a oferta de vagas vem crescendo desde o fim de 2021. Diria que hoje, começo de 2023, nós estamos com as vagas já quase todas preenchidas. Fatores como a inserção de voos internacionais e a volta da temporada de cruzeiros também influenciam nesse crescimento. A gente trouxe voos importantes, ligação para os Estados Unidos, voo para o Panamá, trabalhando também rotas nacionais e outras conexões também estão à vista. Nessa temporada, 22-23, a gente vai receber 5 navios que estarão aqui no Amazonas pela primeira vez. E para a gente é muito importante, promovendo cada vez mais e posicionando o destino Amazonas. Quem aproveita mesmo é o visitante, como a família da Priscila e da Isabela, que veio do Rio Grande do Sul e ficou encantada com a beleza amazônica. Foi a Isabela, de 6 anos, que escolheu o hotel. A gente veio pelo contato à natureza, na imersão assim, plena da natureza mesmo, assim, da floresta e dos animais, né, filha? Eu que escolhi o hotel, ela estava pensando em ir para outro, ela estava pensando em ir para Peru, outro lugar. Ela trouxe a família toda para cá, para o Amazonas, gostei de ver. E o turismo está entre os temas dessa primeira fase de discussões do projeto Amazônia, que eu quero na temporada 2023. Além do turismo, educação e conectividade também estão entre os assuntos a serem debatidos por especialistas na busca por propostas de desenvolvimento aqui para a nossa região. E aí eu te faço um convite, amanhã, às 14h, vai ter o lançamento da edição deste ano com o programa
programa transmitido pelo G1 Amazonas. Hoje, inclusive, já foram feitos os testes para garantir essa transmissão de amanhã que está imperdível. Está feito convite para você discutir, portanto, esses temas na plataforma Amazônia que eu quero, né? Esse projeto que usa a plataforma da internet para chegar até você com essas discussões tão importantes para a nossa Amazônia. Agora, falando em internet também, vamos aqui para a nossa tela, que muita gente usou a internet mandando aqui suas mensagens, comentando os assuntos do dia. E a gente começa com a mensagem do Arismar Pereira, que diz: boa noite, Luana. A questão de aumento absurdo não é só do IPTU. As autoridades têm que ver a questão do IPVA também, pois aumentou muito mais que o IPTU em termos de percentuais, ou seja, estão tomando por base uma valorização de carros usados que jamais você conseguiria vender o seu carro no valor estimado por ele. Então tá aí o desabafo, Arismar, obrigada pela mensagem, viu? Jorge Luiz diz: boa noite, essa cobrança do IPTU é um absurdo. Moro num apartamento em um condomínio aqui no Eldorado e a prefeitura justifica o aumento de mais de 30% no IPTU, que foi por conta de obras que foram feitas nos imóveis. Mas como eu posso e vou aumentar a metragem do meu apartamento morando num condomínio? Aí fica complicado, né? Tá aí um alerta importante com o desabafo do Jorge Luiz, viu? Situação também aí verificada nos apartamentos. O Carlos diz assim: sobre IPTU, ano passado paguei cota única, R$ 190. E este ano veio 425 e não taparam nenhum buraco aqui na Rua Primavera, no Nova Vitória. Estou pagando parcelado esse ano, eram 3 parcelas no ano passado e esse ano veio 4 parcelas. Tá aí o Carlos falando de um aumento considerável no valor que ele paga de IPTU. E a Ana Paula diz assim: meu Deus, que absurdo essa agressão ao Zona Azul e a covardia das pessoas que não ajudaram o rapaz. Eles também deveriam ser ouvidos. Omissão de socorro. Tá aí o vídeo que chamou a atenção hoje nas redes sociais, a Ana Paula comentando. Obrigada, viu? Todo mundo que participa com a gente, que faz com a gente também esse Jornal do Amazonas, segunda edição. Para você de casa, então, uma ótima noite. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se encontra de novo com as principais notícias do dia. Até lá. Tudo bem separado e congelado, pronto para a entrega. Esse modelo de negócio são as chamadas marmitas delivery, produzidas longe das cozinhas tradicionais. O chefe de cozinha Marcão hoje trabalha com esse modelo de negócio. Tudo começou entregando almoço para um amigo. Resolvi criar um kit a partir dessa foto, um kit com 10 comidinhas e postar essa venda. Primeira semana eu vendi 30 kits, mais 30 kits, resolvi migrar da alta gastronomia para as tais comidinhas práticas e saudáveis. Com esse novo empreendimento, o Marcão precisou adaptar tudo dentro da sua casa. As marmitas são produzidas na sua própria cozinha. Segundo o Sebrae Amazonas, esse modelo de negócio teve um crescimento de 40%, se comparado no período pré-pandemia e pós-pandemia. Esta doutora em economia explica que o mercado de marmitas cresceu 120% nos últimos 5 anos. Muitos microempreendedores começaram durante a pandemia e deu certo. O Sebrae aponta que em 2022 foram abertos 930 pequenos negócios de fornecimentos de marmitas aqui no Amazonas. Porque existe a possibilidade dele vender tanto para a pessoa física, individualmente, como para a pessoa jurídica, fazendo o contrato de fornecimento dessa marmita para os funcionários daquela empresa como um todo. Então é um mercado muito promissor. Em todo o Brasil, no ano passado, 80 mil empresas começaram a atuar nesse tipo de mercado, o que trouxe praticidade para quem busca uma alimentação rápida e saudável. Para não cair na mesmice, comer o mesmo arroz integral, eu procuro variar semanalmente. O preço também é fundamental, afinal de contas o cliente ele não só busca a praticidade, ele também busca preço. Trânsito parado e população nas ruas em protesto. Logo pela manhã, pneus foram queimados e nas faixas os pedidos de ajuda. Seu Francisco Xavier é agricultor e conta que por falta de pavimentação adequada, não consegue entregar uma mercadoria de qualidade. Então o que nós queremos é um pouco de respeito do poder público
e zelo pela gente que produz alimento para levar até o consumidor na cidade. Nem esse direito de poder transportar nós temos. E não é só com a falta de asfalto que atrapalha a vida de quem mora no ramal do Brasileirinho. A revolta dos moradores também é por falta de segurança e iluminação pública. No início da semana, pai e filha morreram eletrocutados porque tinham um fio solto de alta tensão na pista. Nenhum porte. Se você entrar à noite aqui é um escuro, é o famoso desova, entendeu? Onde vem aqui jogam corpos, é encontrado pessoas mortas. Não tem uma luz dos governantes para a nossa comunidade. O subsecretário da CEMIF, Beto Dantas, garantiu que toda a região será recuperada pelo programa Tampa Buraco e que para o recapeamento é preciso de parceria com o governo do estado. Então eles vão trabalhar aqui ininterruptamente, pelo menos, eu creio que nesses 45 dias, todo o ramal será feito, no caso do tapa-buraco, que é o famoso tapa-buraco, que é a recomposição asfalto, até vir a solução em definitivo. Qual é a solução em definitivo? É o asfalto, que na verdade é o governo do estado quem vai fazer esse asfaltamento daqui do ramal do Brasileirinho. Alexandre Raiol da Cunha, conhecido como Terçado, apontado como autor de 2 mortes ocorridas na rodovia estadual AM010 nos anos de 2020 e 2021, foi preso na terça-feira em Manaus. De acordo com o delegado Daniel Antoni, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o primeiro caso ocorreu no dia 13 de dezembro de 2020 e teve como vítima Orleilson Silva de Andrade, que tinha 30 anos. Já o segundo caso ocorreu no dia 7 de agosto de 2021 e vitimou Eider Carlos Barbosa da Silva, de 36 anos. Ele é investigado em 2 procedimentos nossos, a diferença entre um fato e outro, aproximadamente aí uns 8 meses. O primeiro fato em que ele é investigado ocorreu em dezembro de 2020, tá? Numa discussão, mexendo aí, a vítima teria mexido aí com a mulher de uma das pessoas que estavam com o Alexandre Raiol, tá? E após esse fato, ele teria sido alvejado aí pelo Alexandre vulgo Terçado. A segunda, também em circunstâncias bastante parecidas, após aí um torneio, tá? A vítima, Eider Carlos, teria sido alvejada pelo Alexandre Terçado, também com disparo de arma de fogo. Ambas as ocorrências ocorreram aí, são fatos que ocorreram na AM010. Ainda segundo o delegado, Terçado negou um dos homicídios e não tinha passagem pela polícia. No primeiro, do Orleilson, ele nega a participação de maneira veemente. No segundo, do Eider Carlos, embora ele negue a participação aí no crime de homicídio, ele se coloca no local do crime e se coloca dentre as circunstâncias que levaram aí ao homicídio do Eider Carlos. O Alexandre não teria passagem aí pela polícia e ambos os homicídios ocorreram aí por arma de fogo. Alexandre Raiol da Cunha responderá por homicídio, será submetido à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça. O crime aconteceu exatamente aqui neste campo de futebol de areia da Rua Alfazema do Conjunto João Paulo, zona leste de Manaus. A vítima desse crime ele foi identificado como Jackson Oliveira e não teve a idade revelada pela Polícia Militar. Foi por volta de 8 horas da noite desta terça-feira quando a vítima estava neste campo de futebol assistindo a essa partida de futebol quando o tiroteio começou. Uma pessoa que narrava essa situação mostra todo esse momento. Do jogador que é o Negueba. Epa! Cadê a Janine? Corte! Felizmente essa pessoa. Jamil, corre! Vem, Jamil! Simplesmente aí, acidente aqui no campo. Tiroteio, galera. É muito tiro aqui, galera. De acordo com as informações da polícia, Jackson foi baleado 10 vezes pelo corpo e ainda chegou a ser encaminhado para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Chegando nessa unidade hospitalar, ele não resistiu. O portão agora desse local está fechado. O que chama a atenção é que essa rua aqui, Alfazema, do Conjunto João Paulo, do bairro Jorge Teixeira, é bastante movimentada. Logo ali fica uma igreja e também uma rua cheia de comércios. Agora, a Delegacia Especializada em Homicídios
Homicídios e Sequestros do Amazonas vai investigar esse caso para saber a real motivação dessa execução, na noite de terça-feira nesse campo de futebol aqui de Manaus. Você sabe como funcionam as fiscalizações de agrotóxicos? A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas verifica a segurança dos produtos usados nas propriedades rurais por meio da GAIV, Gerência de Agrotóxicos e Insumos Veterinários. O produto pode ser comercializado e utilizado no estado. Então a Gerência de Agrotóxicos ela trabalha tanto o comércio, que é justamente junto às revendas que tem registro conosco, e a questão do uso correto e seguro. O agrotóxico só pode ser utilizado no estado do Amazonas se atender às legislações específicas. A gente observa vários elementos, entre eles se tem o produtor está utilizando o equipamento de proteção individual, que é o EPI, se tem um local para acondicionar esses produtos adequadamente, conforme a legislação vigente, né? Se as embalagens vazias estão sendo devolvidas de maneira adequada, se está ocorrendo a tríplice lavagem. Então, todos esses elementos são fiscalizados e orientados na propriedade rural. O descarte irregular das embalagens podem causar danos ao meio ambiente e à saúde humana, além da pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Como forma de coibir a ação, a Associação dos Revendedores de Agrotóxicos do Amazonas é a responsável pelo descarte e reaproveitamento das embalagens. Ela recepciona e manda para as indústrias para fazer o tratamento adequado, que pode ser ou reutilizável, conforme uma tecnologia apropriada, ou você pode fazer outros tipos de produtos, como conduítes, por exemplo, né? Então outra destinação a critério da indústria. Isso tudo é previsto em lei. Você conhece a pupunha? Nativa da floresta amazônica, a fruta vem se tornando, desde a década de 70, alvo de pesquisas para cultivo em diversos estados brasileiros. Rica em vitamina A e C, a pupunha é extremamente benéfica à saúde e tem a presença confirmada no café da manhã dos amazonenses. Só no café, no dia a dia. Dia a dia no café da manhã ele geralmente faz, né? Entendi. Pupunha, macaxeira, essas coisas, mas só com pupunha. Você gosta de comer pupunha com o quê? Quando? Com café. No café da manhã? É. Faz parte do seu café da manhã diário? Faz parte do café da manhã. Para quem pensou que pupunha é tudo igual, o feirante Félix explica a variedade de cores, texturas e sabores. Tem a diferença entre a pupunha oleosa, tem a pupunha sem caroço. Essa daqui, ó. Essa daqui já é uma pupunha mais oleosa. Porque como é que identifica a pupunha oleosa? Você passa o dedo aqui, aí você esfrega no dedo, né? Olha aqui, ó, vê a oleosidade dela. Entendeu? Já, por exemplo, tem essa daqui, essa amarela, né? Já é uma pupunha mais seca, né? Mais sequinha, né? Mas assim, de certa forma não tem como identificar. Muitas das vezes ela não identifica ela, né? Assim, ó, você passa o dedo e você sente, ó. Entendeu? Mas ela é seca. Ela é seca, ela é uma pupunha mais seca por dentro. Essa outra, geralmente essa mais vermelha, quando você cozinha ela, você sente, você vê o óleo no caroço, ao redor dela. Uma fruta exótica, suculenta e cheia de segredos. Essa é a pitaia, que conquistou os amazonenses e vem ganhando espaço no agronegócio do estado. Nativa da América Central e do México, a pitaia se adaptou muito bem no Amazonas, em especial na capital.
Hoje, grande parte dos supermercados são abastecidos com o fruto por produtores locais, como Kleber Medeiros, pioneiro no cultivo do fruto no estado. Nós viemos aqui para tentar fazer a diferença para a classe agrícola. Então você vê, uma planta dessa que produz fruta, produz mel, e do talo dela, do galho, você consegue produzir alimento animal, e para a agricultura familiar é um círculo fechado, né, onde ele consegue ter uma grande produção e valor agregado também no produto. E a gente começou assim, 50, depois 200, 300 e hoje são 110 mil. A pitaia produz uma das flores mais bonitas. Sua florada acontece à noite e tem duração de 8 a 12 horas. Essa aqui é a maior florada de pitaia da região norte. Quando abertas, as flores exalam um perfume para atrair agentes polinizadores. Aqui, as pitaias são autoférteis, ou seja, não necessitam de polinização artificial para aumentar a produtividade e ainda recebem uma força extra de polinizadores naturais, como as abelhas apis. O negócio deu tão certo que a produtividade de Kleber já atinge a marca de 150 toneladas por ano. O que prova que a pitaia é uma alternativa econômica não só para o agronegócio, mas também para a agricultura familiar. Nós pretendemos tornar Manaus na capital nacional da pitaia. Por quê? Porque o clima é propício, o solo é propício, nós temos o sol o ano inteiro que nos capacita a produzir pitaia o ano inteiro, enquanto outros estados do Brasil só produzem durante 6 meses por causa do inverno. Kleber fala ainda sobre a importância das parcerias estaduais, municipais e federais que têm contribuído para a expansão do seu empreendimento através de assistência técnica e pesquisas. Graças a Deus, os órgãos competentes aqui de Manaus abraçaram a ideia e também gostaram da produção da pitaia. Por exemplo, a gente tem o apoio da Embrapa. Nós temos o apoio do Ministério da Agricultura ali, do Vinícius, do Guilherme. Nós temos o acompanhamento da CEPRO, que está acompanhando de perto aqui todas as campanhas. O Petrúcio Magalhães está sempre acompanhando a gente lado a lado. A Prefeitura de Manaus, a CEMAC, a CENTEP, ou seja, todos os órgãos estão vendo realmente a pitaia como uma alternativa econômica para a agricultura familiar. Atenção, gente, uma notícia urgente. O ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de retornar ao Brasil após quase 3 meses nos Estados Unidos. Ele já está no aeroporto de Brasília. O avião, pousando aí, é um avião comercial. Ele pousa aí na pista agora há pouco. São imagens recuperadas de minutos anteriores e ao vivo, direto do saguão do aeroporto, com grande movimentação. Repórter André Anelli comigo. André, bom dia para você, direto de Brasília. Oi, Dudu, muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Primeiro Impacto. A movimentação é intensa aqui no desembarque internacional do aeroporto Juscelino Kubitschek. Vou pedir para o Angélio Damião, nosso cinegrafista, passar as imagens aqui, fazer uma panorâmica. Diversos apoiadores nesse momento se aglomeram nessa área do desembarque, mesmo sem a confirmação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai passar por essa área. De acordo com a Polícia Federal, uma informação divulgada ontem para a imprensa, o ex-presidente Jair Bolsonaro não faria o desembarque nessa área aqui, comum a todos os passageiros, justamente para evitar uma aglomeração, para evitar também um trabalho maior por parte da polícia, justamente no sentido de garantir maior segurança também, até mesmo ao ex-presidente da República. No entanto, por conta dessa movimentação aqui, o avião tocou o solo aqui em Brasília às 6h42 da manhã. A gente não sabe se realmente os planos podem mudar.
O ex-presidente Jair Bolsonaro pode sim passar por aqui, mesmo que a Polícia Federal já tenha dito então que o desembarque dele será feito por uma área privativa, no hangar da Polícia Federal, que fica bem próximo então à pista. O ex-presidente Jair Bolsonaro está retornando ao Brasil após 91 dias fora. Ele se ausentou no último dia 30 de dezembro, um dia antes então de acabar o mandato presidencial dele, acabou não passando a faixa então para o, na época, eleito Luiz Inácio Lula da Silva e retorna agora sob grande expectativa de assumir então a oposição ao atual presidente. Inclusive, o primeiro compromisso oficial do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira aqui em Brasília é no PL, o Partido Liberal, com uma reunião com o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. Essa reunião deve acontecer na área central aqui de Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve se dirigir diretamente para lá e existe a expectativa também de que ele assuma nos próximos dias a presidência de honra do partido. Movimentação intensa agora aqui, a gente escuta os gritos dos apoiadores, Dudu, você vai acompanhando, você que está assistindo ao Primeiro Impacto também. Intensificou a movimentação dos apoiadores aqui, todos eles entoando, chamando o nome do ex-presidente da República, e a gente fica na expectativa realmente de que o ex-presidente passe por aqui, embora, como eu já disse agora há pouco, não existe uma informação confirmada. A Polícia Federal disse ontem à imprensa que o ex-presidente Jair Bolsonaro faria o desembarque por uma área privativa, próximo então à pista do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. Repetindo a informação, para quem está chegando agora, o avião tocou o solo às 6h42 da manhã. O ex-presidente Jair Bolsonaro retornando da Flórida, por onde ele passou cerca de 91 dias. Todas as vezes em que a porta se abre aqui, existe então essa aglomeração e essa expectativa de que o ex-presidente apareça, Dudu. Ô André, vamos acompanhando aí, você vai monitorando, até porque se sabe alguma coisa da programação para hoje, mas não é certeza que ele deve passar por esse local. Mas atenção, ó, uma outra movimentação, são passageiros desembarcando. Talvez esses passageiros que estão desembarcando agora sejam passageiros que estavam no mesmo voo do ex-presidente Bolsonaro. Será por isso que as pessoas estão aí já alvoroçadas? Ô André, você sabe me dizer se ele irá de carro aberto ou de automóvel até essa reunião que você falou que ele deve ter ainda hoje, André? Pois é, Dudu, como você disse agora há pouco, de fato, essa movimentação aqui no saguão do desembarque internacional é sim de passageiros, inclusive, que estavam com o ex-presidente Jair Bolsonaro lá na aeronave, uma vez que o ex-presidente retornou em um avião comercial, um avião da Gol Linhas Aéreas, que pousou então às 6h42. A expectativa é que o ex-presidente faça o trajeto até o Partido Liberal, fica na área central ali de Brasília, só que isso não vai ocorrer em carro aberto, novamente por questões de segurança e porque isso poderia infringir também a lei de trânsito. Portanto, Bolsonaro faz o trajeto aqui na capital federal apenas de carro fechado, normalmente como qualquer cidadão. Dudu. Ok, obrigado, André. Por conta de uma fake news, minha mãe foi confundida na rua, dizendo que ela era a sequestradora de crianças. A minha mãe foi espancada até a morte. A minha família foi destruída. Que ela deveria estar aqui, ter conhecido a minha filha nas partes mais importantes. Eu queria ela aqui e ela não tá. Quem espalha fake news também é responsável. Quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Em Belém, jovens com TEA, transtorno do espectro autista, ganham uma galeria de arte. É o terceiro festival TE Alentos. Está na hora do nosso giro pelo país com o apoio das nossas afiliadas.
Em Belém, jovens com transtorno do espectro autista expõem seus trabalhos numa galeria de arte, a Benedito Nunes. A exposição é a novidade da 3ª edição do Festival Talentos, com a mostra de artes visuais. Os artistas representam 7 municípios paraenses. É a oportunidade que eles têm de demonstrar o talento, de ver, né, o município e o estado criando políticas públicas voltadas para esse público. A acessibilidade está presente em todo o processo de construção dos talentos. O DJ que está tocando hoje aqui é uma pessoa com autismo, quem faz a chamada no rádio é uma pessoa com autismo, enfim, eles estão participando ativamente de tudo como deve ser. O aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte, será desativado no dia 1º de abril. Pelo menos a informação foi confirmada pelo secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Minas, Pedro Bruno. O governo do estado pediu que o processo de desmobilização do aeroporto seja prorrogado por 6 meses. A Secretaria Nacional de Aviação Civil está elaborando um instrumento jurídico para que a prefeitura transfira as aeronaves e serviços de forma adequada. Uma escola situada numa área indígena foi destruída por um incêndio criminoso depois das eleições em 2008. Uma jovem jornalista carioca chega ao local para apurar os acontecimentos. Uma história de resistência do povo pancararu, que vive no sertão pernambucano, ganha vida nas telas do cinema. A Polícia Federal marcou para 5 de abril, a próxima quarta-feira, o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que trata da entrada ilegal de joias aqui no Brasil. Também foi intimado o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Bolsonaro está na Flórida, nos Estados Unidos, para onde foi antes do fim do mandato, em 30 de dezembro do ano passado. De acordo com o PL, o partido de Bolsonaro, o ex-presidente desembarca aqui em Brasília na manhã desta quinta-feira. O partido enviou ofícios ao governo do Distrito Federal, ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal, pedindo um reforço no policiamento da região do aeroporto para a chegada de Bolsonaro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou que a APF vai reforçar a segurança dentro do terminal. Faltam um pouco menos de 4 meses para a Copa do Mundo Feminina. Esta manhã, a taça do torneio fez uma visita ao Cristo Redentor. Banhada a ouro, com 47 centímetros e 4,6 kg, a taça chegou ao Brasil sob as graças do maior cartão postal do país e a bênção do Padre Omar. Eu tenho certeza absoluta que essa taça vai voltar para o Brasil. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. A cerimônia de recepção ao troféu contou com a presença dos embaixadores da Austrália e Nova Zelândia, países que vão sediar a Copa este ano, e com personalidades do futebol feminino, como Formiga. A técnica da seleção, a sueca Pia Sundhage, acredita que a exibição da taça no Santuário do pode trazer sorte ao time canarinho. A seleção brasileira participou de todas as 8 edições de Copa do Mundo até agora. Sua melhor colocação foi em 2007, quando foi vice-campeã. No momento, ocupamos o 9º lugar no ranking da FIFA. E em 2027, daqui a 4 anos, o Brasil pretende sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Conquistar uma Copa agora, em julho, agosto, é muito importante. Ter uma Copa do Mundo no Brasil, porque a gente precisa massificar, fomentar, enraizar o futebol feminino, talvez seja até mais importante. Com este cenário de tirar o fôlego e uma torcida celestial, nada parece impossível para o futebol feminino. A realização de um sonho, não só meu, mas de tantas outras meninas, né, que já contribuíram tanto pelo futebol feminino. Então, acho que para consagrar aí, esse trabalho, né, duro que já existiu lá atrás, acho que nada melhor do que trazer essa Copa para cá. Falta de insulina há 2 meses na rede de saúde de São Carlos gera preocupação em pacientes. Vamos voltar a falar com a Karine Teixeira, ela que ao vivo acompanha essa situação e traz as informações para a gente. Karine.
Oi, André, é isso mesmo. As pessoas que sofrem com diabetes não estão encontrando as insulinas na rede municipal de saúde daqui do município. Os usuários relatam que a falta de insulina vem ocorrendo há pelo menos 2 meses e que eles não sabem mais o que fazer sem esse medicamento. E, claro, vem prejudicando o tratamento deles que precisam desse medicamento que é de uso contínuo, principalmente a insulina do tipo Glardina. A saída para muitas dessas pessoas é buscar doações com outras pessoas que também usam esse tipo de medicamento. Porém, eles não sabem até quando vão conseguir ficar sem as insulinas diariamente que eles buscavam nos postos aqui da cidade e agora não estão mais encontrando. Já que a compra também da insulina fica inviável, André, porque como nós ouvimos de muitos deles, ou é a compra do medicamento ou é a compra de comida. Muitas pessoas não têm condições de comprar esse medicamento. Nós, inclusive, conversamos com algumas pessoas que usam desse medicamento e eles relataram todas as dificuldades que eles vêm passando há algum tempo já aqui em São Carlos. Vamos acompanhar agora. E a gente não está conseguindo de jeito nenhum. Eu tenho que gritar socorro na internet para as pessoas que são diabéticas, que têm assim um pouco de insulina em casa, para tentar ajudar a gente. Prejudica muito, porque a gente depende dessa medicação, né? Porque a diabetes, para ela ser controlada, você tem que ter o medicamento na hora certa, todo dia, certinho, né? Você não descontrola aí, prejudica a saúde da gente também, né? E muitos desses pacientes são crianças também, que as mães ficam muito preocupadas porque não sabem o que vai acontecer daqui para frente, André. Nós entramos em contato com a prefeitura, que disse que essa falta vem do laboratório, mas que o laboratório já se comprometeu a entregar essas insulinas até o dia 31 de março. Então, ainda nesta semana, as insulinas devem voltar para os postos de saúde e, claro, a gente vai ficar de olho para ver se realmente as pessoas vão voltar a encontrar o medicamento aqui na rede pública, André. Tomara que o problema seja resolvido rápido, né? A gente ouviu relatos aí de gente procurando outros pacientes para pegar emprestado insulina, situação absurda, que o fato seja resolvido quanto antes e a gente, claro, segue acompanhando. Obrigado, viu, Karine? A demora para agendar o pedido de visto de entrada nos Estados Unidos tem prejudicado os planos de muitos brasileiros. Nos consulados americanos aqui no país, o menor tempo de espera para fazer a entrevista passa de 1 ano. A festa de 7 anos do Bernardo foi num buffet infantil. Já para a próxima comemoração, em setembro, ele tem um sonho. Aí eu sentei com ele e falei, vamos planejar já a festa do ano que vem. Ele olhou para mim e falou, mamãe, ano que vem eu não quero festa, quero uma viagem. Eu falei, meu Deus, você quer uma viagem para onde, Bernardo? Quero ir para os parques de Orlando. Com quase 1 ano de antecedência, a Janaína foi atrás do primeiro visto americano de turismo para a família. E se surpreendeu com a data da entrevista. O agendamento estava para janeiro de 2024. Depois do aniversário? Muito depois, porque o aniversário é em setembro de 2023. Parei de pesquisar tudo, passagem, hotel, passeio, tudo a gente parou de pesquisar para esperar o visto. Porque aí você agendou, né? Agendei para janeiro de 2024, mas já deixando todo mundo ciente que antes de setembro a gente não conseguiria viajar. Para quem já pagou a passagem, reservou o hotel, mas não conseguiu ainda o visto, é uma corrida contra o tempo e a espera pode até impedir a viagem. Já para quem pretende ir, mas não comprou nada ainda, pode ser um motivo para mudar de plano. A demora nunca foi tão grande, pode chegar a mais de 1 ano e meio para fazer a entrevista em um consulado americano e finalmente obter o visto. No consulado americano em São Paulo, a demora atingiu 554 dias. Em Brasília, 469 dias. Um pouco menos, 449 no consulado do Rio de Janeiro. 406 no Recife. E no consulado de Porto Alegre, o menor tempo, ainda maior do que 1 ano. 377 dias. Este advogado brasileiro que vive nos Estados Unidos, especialista em leis de imigração, diz que a dificuldade não é só para os brasileiros. Se repete em outros países e começou por causa da pandemia. O fechamento aí das fronteiras, os consulados simplesmente pararam de trabalhar
e aquela demanda ficou represada por muito tempo, causando aí agora uma avalanche de pedidos e com o efetivo de pessoal disponível no momento, eles não estão conseguindo fazer esses atendimentos. Em nota, a Embaixada Americana no Brasil admitiu o problema, que atinge quem precisa do visto pela primeira vez. Para renovações, o tempo já foi reduzido com a dispensa de entrevistas. Afirma ainda que contratou novos funcionários, autorizou horas extras para o atendimento e espera resultados positivos até as férias de julho. Quem já agendou a entrevista pode tentar antecipar a data pelo site da Embaixada. A Janaína visitava a página todos os dias, até que conseguiu remarcar numa data muito próxima ao aniversário do filho. Eu acho um pouco difícil, entendeu? Eu acho muito em cima da hora, sabe? Um planejamento muito corrido. O advogado diz que lá nos Estados Unidos o governo vem sendo criticado, porque o problema com os vistos atrapalha o turismo no país. Está causando espanto até para os americanos aqui, né? Não só para os viajantes, para os próprios americanos que estão sentindo na pele, principalmente os que vivem, né, que lucram com o turismo, com viagens aqui nos Estados Unidos, estão sentindo muito. O Supremo Tribunal Federal concluiu hoje as discussões sobre a responsabilização das plataformas digitais e redes sociais em relação a conteúdos criminosos publicados na internet. Nos últimos 2 dias, cerca de 60 representantes do governo, do Poder Judiciário, de instituições, organizações e plataformas digitais foram ouvidos no Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de responsabilizar as redes sociais por conteúdos publicados na internet. A discussão envolve a necessidade de uma regulamentação específica, já que o Marco Civil da Internet define que as redes só podem ser punidas caso descumpram uma ordem judicial para a remoção de conteúdo ilícito. Emissoras de rádio e televisão, por exemplo, são diretamente responsáveis por tudo o que transmitem. Enquanto as empresas de radiodifusão cumprem com todo o rigor do arcabouço jurídico existente para a veiculação publicitária, provedores de aplicação ignoram a legislação e, como já mencionado, veiculam conteúdos publicitários de produtos não autorizados, falsificados, piratas, além de outras publicidades ilegais. Para essa especialista em direito da internet, é preciso frear abusos cometidos nas redes sociais. Estamos diante aí de uma necessidade de equilibrar 2 direitos tão fundamentais, né? De um lado, a questão da liberdade de expressão, mas do outro lado também a questão da proteção, principalmente da dignidade humana, considerando todos esses extremos e abusos que estamos vivendo das liberdades. E o debate, né, se temos que revisitar não só a legislação, mas a questão de responsabilidade aí das plataformas. Os ministros do Supremo, Luiz Fux e Dias Toffoli, são os relatores de 2 ações que tratam do tema. As audiências serviram para trazer a visão da sociedade e ajudar nos julgamentos que a corte vai realizar, ainda sem data definida. Luiz Fux e Dias Toffoli afirmaram que o andamento do projeto de lei, conhecido como PL das Fake News, que tramita na Câmara, não vai interferir no julgamento. O projeto das fake news foi aprovado no Senado em 2020 e desde então ainda não foi votado pelos deputados. O governo federal e o Tribunal Superior Eleitoral devem enviar sugestões para a proposta e o texto eventualmente aprovado será aproveitado no julgamento das ações no STF. O que hoje nós temos visto, não só no Brasil, mas no mundo, é a campanha de ódio, a campanha contra a democracia e contra as instituições. E isso é um ataque coletivo. Então também quais os meios que a legislação e que a Constituição tem para sancionarmos aquilo que é o crime, aquilo que é o abuso e qual a melhor maneira de fazê-lo. Outro tema abordado nas discussões foi a atuação das plataformas de comércio eletrônico e a falta de responsabilização sobre vendas de equipamentos ilegais na internet. Um dos exemplos, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, é TV Box, utilizada para piratear o sinal da TV por assinatura. A Anatel tem convicção de que é necessário que as plataformas de comércio eletrônico sejam responsabilizadas pela venda, comercialização, distribuição de materiais e equipamentos ilegais. E aqui é isso que viemos fazer aqui, defender essa responsabilização para que a gente possa, com medidas efetivas e o exercício de poder polícia da Anatel, impedir a comercialização desses equipamentos e combater a pirataria no nosso país. Muito bem, meus amigos de Nova Olinda, é uma honra estar aqui com o nosso ministro e vice-presidente da República, tenho uma admiração muito grande pela sua pessoa, Geraldo Alckmin. E viemos trazer nosso pleito aqui para
aqui para o Ministério, aqui para a Presidência da República, em relação à nossa silvinita, a nossa luta que acontece desde o nascimento do nosso município em 1955. O potássio, a silvinita é tão forte em Nova Olinda do Norte que está até no hino do município, para você ter uma ideia. Então, viemos trazer esse pleito para que ele possa trabalhar junto à Petrobras. Esse é um assunto que toda Nova Olinda conhece, né, para que a Petrobras possa realmente se manifestar e assim possa destravar esse projeto e a gente possa realmente ter esse sonho realizado, gerando emprego, renda, ajudando o Brasil na questão dos fertilizantes na agricultura brasileira. É isso, ministro. Uma alegria receber o prefeito de Nova Olinda do Norte, o Adenilson, o deputado federal Átila Lins, e nós estamos trabalhando pela indústria de fertilizantes, NPK. Então, o potássio, que é a silvinita, tem o cloreto de potássio, o cloreto de sódio, ela é essencial. E o município de Nova Olinda do Norte tem mina e não está em reserva indígena, o que também facilita. Então nós vamos trabalhar junto à Petrobras para que ou ela faça a exploração da mina ou ela devolva a área para que outra empresa possa fazê-lo. Mas é muito importante, o Brasil importa hoje quase 98% do potássio, um país que é o grande produtor de alimentos e exportador de alimentos do mundo. Então, é prioridade do presidente Lula fortalecer a indústria. E uma indústria estratégica é a indústria de fertilizantes. Conte conosco, prefeito. Obrigado, irmão. Bem. Bom dia. Direto da redação do Portal do Zacarias, o resumo de notícia das últimas 24 horas. Hoje, 30 de março, uma quinta-feira, o ano 2023. Os atendimentos nos prontos-socorros de Manaus. No pronto-socorro municipal, 28 de agosto, 9 atendimentos. No pronto-socorro João Lúcio, o gigante da Zona Leste de Manaus, 11 atendimentos. No pronto-socorro Platão Araújo, 12 atendimentos. O Instituto Médico Legal, IML, registrou nas últimas 24 horas 3 mortes violentas. O cabo da Polícia Militar, João Marcos Torres, lotado na CPA Leste, foi assassinado na madrugada de hoje por volta de 2h30 da manhã no bairro Nova Cidade. Ele foi morto com vários tiros. Adolescente de 14 anos de idade foi executado com 14 facadas no bairro Lago Azul. Homem de 50 anos de idade tem morte a esclarecer no bairro Parque 10. O Instituto Médico Legal, IML, realizou nas últimas 24 horas 39 exames de corpo de delito. Na geladeira do IML encontram-se 28 corpos congelados, aguardando pelo reconhecimento de seus familiares. O nosso telefone zap para reportagens é 98513-2799. Se o Portal do Zacarias não deu, é porque nada aconteceu. Com as imagens de Gil Guedes, a reportagem é de Nonato Silva, o filho da dona Iracema, para o portal de maior audiência e credibilidade e responsabilidade do Estado do Amazonas, o Portal do Zacarias e o programa Rota Policial. Não percam
o programa Rota Policial de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui no Portal do Zacarias. Como sempre eu digo, o crime não compensa. O prefeito de Manaus está perdido. Há mais de 6 meses, a gente entrou em contato e avisamos sobre várias áreas de risco e pontos de alagamento em Manaus. E por pura perseguição política, ele não se deu ao trabalho de sequer responder aos requerimentos protocolados oficialmente. Agora que morreu gente, a prefeitura está querendo enxugar gelo. Nós, da bancada federal do Amazonas, estamos nos empenhando, cada um do seu jeito, para conseguir, junto ao governo estadual, federal e à própria prefeitura de Manaus, verbas para conseguirmos ali ajudar com os programas de moradia popular. Só tem um problema. Da última vez que distribuíram apartamentos populares, desviaram para a família da filha do prefeito. Se essas pessoas que morreram tivessem a chance de ter o que é direito delas, talvez isso não tivesse acontecido. Então eu quero pedir o teu apoio para a gente fiscalizar esse dinheiro, porque se ficar solto, pode ter certeza que vão meter a mão de novo. O que aconteceu não foi um desastre, foi omissão. E corrupção mata. Bolsonaro está voltando porque foi intimado pela Polícia Federal. E ele vai prestar depoimento dia 5 de abril, na próxima quarta-feira. Saiu agora no blog de André Sadi. Então esse fujão que abandonou o Brasil enquanto era presidente da República, fugiu, estava com medo de ser preso pelos inúmeros crimes cometidos. Ele não está voltando porque quis voltar. Ele está voltando porque foi intimado pela Polícia Federal, com depoimento já marcado para a próxima quarta-feira. Eu queria que os defensores de Bolsonaro me explicassem, porque a nova maleta de joias, a terceira, que surgiu com um relógio, Raymond, Rolex de ouro branco, cravejado de diamantes, uma caneta Chopin prateada, 3 anéis, abotoaduras, no valor de R$600 mil. Isso aqui se soma a 2 outros malotes, um de 16 milhões e meio, que, segundo afirmou o ministro Bento Albuquerque, era para a primeira-dama, ex-primeira-dama, Michele,